Sejam muito bem-vindos ao Flycast News de hoje. Eu sou o Rafa Marques, estou aqui com a minha amiga. Mari Seridono. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje no Flycast News nós temos algumas novidades, né? Nós estamos no 10º episódio, né, Mari? Eu acho que Comemorando hoje o nosso 10º episódio. aprendemos um pouquinho, estamos evoluindo. Ainda somos, assim, jovens, mas queremos aprender com todos vocês. Então, para isso, nós pedimos: curtam, compartilhem, sigam o nosso canal, mandem para a vovó, para o vovô, para o cachorrinho, enfim. Não esqueçam de dar um like aí nesse vídeo, porque daí vocês contribuem também com o nosso trabalho. E a matéria, né, Mari, que nós separamos para falar com vocês hoje, é sobre as fontes de busca e de pesquisa e a gestão de marketing como um todo. Essa matéria saiu lá no Meio Mensagem e eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre ela, Mari. Bom, pessoal, a gente separou aqui uma matéria hoje para trazer um pouquinho para vocês sobre essa questão de buscadores e marketing digital, principalmente. Ela saiu no site Meio Mensagem, né, que para quem não conhece é um portal aí que fala muito desses temas, né, relacionados a marketing e publicidade. E o título dela é Como a ascensão de busca em redes e marketplaces mobiliza o search. Então, qual que são os insights dessa matéria, né, Rafa? Com o desenvolvimento ali das redes sociais, dos marketplaces, as pessoas começaram a utilizar muito mais esses canais para procurar produtos e serviços do que procurar ali no site propriamente dito de uma loja, né? E o que ele destaca aqui é que o Google tem utilizado muito a integração com inteligência artificial. Por quê? Dessa forma ele consegue entregar conteúdo publicitário, anúncios, muito mais relacionado àquela pessoa, né? Então, considerando o tipo de navegação que aquela pessoa faz, o tipo de buscas, né? Então, isso acaba mudando um pouquinho até o fluxo de aquisição de produtos, né? Porque antes a pessoa ia lá e buscava alguma coisa porque ela tinha uma necessidade. Agora ela vê um anúncio que desperta o interesse dela e aí sim ela vai para essa questão da necessidade. Então, essa matéria destaca isso, né? Como isso altera ali o fluxo de venda. Isso é muito legal, né, Mari? Porque quando a gente olha para esse aspecto das mudanças, das rotinas e da evolução, a gente tem a percepção de que, poxa, a IA tá chegando, a gente até falou num programa IA para tudo, né? Mas isso já era conhecido nosso, o contexto dos buscadores personalizados, né? A gente chamava de tracking, behavior, sei lá, seja como as pessoas preferirem, mas tudo é o mesmo caminho. E a gente chega nesse contexto de que as pessoas agora, dentro do que você trouxe, estão utilizando as redes sociais como uma fonte de pesquisa, né? Então, olha, eles aproveitam a inteligência, então, do algoritmo que tem dentro dessa rede social para poder entregar, como você falou, um conteúdo relevante. E aí esse conteúdo não é só mais sobre fotos, viagens e afins. A gente está falando num contexto de marketing mesmo, né? Num De contexto consumo. de consumo. E aí, para brilhantar o nosso 10º episódio, nós temos hoje aqui um grande amigo, Hanashiro, veio aqui trazer a sua presença e falar um pouco sobre marketing, trazer também a sua experiência sobre esse assunto. Seja muito Isso bem-vindo. aí, E aí, gente, tudo bem? Mas seja peraí, bem-vindo. não era a moto que a gente ia falar hoje? Eu vou embora, cara. Ixi, esse não tinha uma pauta, gente. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio Hanashiro, eu sou gerente de marketing na Local Web, sou entusiasta de tecnologia, desde que eu me conheço por gente, então estou sempre envolvido com tudo que é novidade ali, e não deixa de ser um negócio que dá brilho no olho de todo mundo hoje em dia, né? Então, estou aqui para ajudar vocês, para bater esse papo, e é mais uma troca de figurinha que a gente vai fazer aqui. Estamos juntasso e estou muito orgulhoso porque, gente, ó, eu não estou estreando só essa caneca aqui, não. Ah, verdade. Pessoal, olhem só. Para comemorar, gente. No nosso 10º episódio, hein? 10º episódio. É uma honra ser o convidado desse 10º episódio ali. Deixa eu não fazer barulho aqui. E é isso. Vamos tocar esse papo, vai ser muito legal. Super obrigado pela presença. Eu conversei com a Mari. Eu falei, Mari, a gente está chegando assim num contexto de tendências, né? E a gente vai percebendo dentro das necessidades quais são os fatores evolutivos. E isso chama muita atenção no contexto de que, poxa, a gente já falou sobre segurança, já falou sobre a gestão de dados, e agora a gente volta no caminho de como é que a gente traz essas nuances, né, do marketing, essa evolução digital. Como é que tudo isso impactou? Como é que você tem percebido, desde aquele boom, né, da internet, toda essa mudança, como é que você tem olhado isso dentro do mercado como um todo? Cara, o mercado virou um jogo com o número de variáveis dos players, está um negócio absurdo agora. Então, antigamente a gente tinha que se preocupar em ter uma presença digital disseminada em poucos pontos, né? Agora a gente tem uma tonelada de pontos diferentes
E aí, para bagunçar, a gente tem um jogo que virou agora, né? Com a inteligência artificial, a coisa começa a tomar um patamar totalmente diferente. Então, até então, a gente podia ter um conteúdo bem feito, otimizado para os mecanismos de busca, com as palavras-chave corretas, com a estrutura de conteúdo correta. E agora você tem uma parada que não faz mais sentido para todo mundo que está nesse meio, porque você vai começar uma brincadeira nova. Então, antigamente era ação-reação, né? Eu faço conteúdo desse jeito porque as pessoas estão consumindo tais palavras. Agora é uma conversa, né? Tipo, você pega um GPT, você troca uma ideia com ele e ele vai te entregando os resultados. E aí você tem que se preocupar não só com o SEO que você está fazendo para chegar nos seus usuários, como que o GPT, o Gemini e o Perplexity vão consumir a sua informação. De novo, a estrutura de SEO ainda é o valor principal. Seu conteúdo tem que estar organizado para que todas essas ferramentas cheguem nele. Mas aí você tem essa variável a mais para você pensar na hora de construir seu conteúdo, vender seu produto e tudo mais. É bizarro. Será que você pode explicar um pouquinho para o nosso público o que é esse SEO? Ah, desculpa, gente. Que aí, foi mal. às vezes, todo mundo tem um assim, contexto. pensa que você tem um conjunto de regras que o Google solta para você ter as boas práticas dos mecanismos de buscas. Então, o Search Engine Optimization, né? Então, tudo isso aqui é um conjunto de regras que você emprega no seu conteúdo para o robozinho vai visitar o seu site e entender, entendi, esse cara quer dar mais importância para isso aqui, o conteúdo dele fala sobre isso aqui, a autoridade da página dele está assim assado por conta da relação que ela tem com outras páginas. Todo esse conjunto de regras a gente chama de SEO. Então, isso hoje em dia ele é crucial não só para todo mundo chegar de forma orgânica no conteúdo das páginas de todo mundo, mas também agora a brincadeira ficou mais complicada, né? Eu acho que a percepção que a gente tinha, né, quando também olhava um pouco, né, muito mais para o contexto do jurídico, né, numa área gente, para essa multicanalidade, que é o que você traz, né, dentro do contexto do SEO. Você fala, poxa, quando esses carinhas... Eu lembro sempre de um trem, né? Então, as pessoas acessam os vagões, perdão, e ali elas vão consumindo, dentro de cada um desses vagões, algum tipo de conteúdo. Só que agora a gente está numa espiral. E aí você vai entrando nesse flow e talvez essa seja a grande dificuldade, né, o Hanashiro, para vocês entregarem o que a gente quer consumir. Porque em algum momento eu posso estar mais ao centro desse espiral, como eu posso estar mais às suas extremidades, sem ter a percepção efetiva de o que, né, posso estar, aí a gente vai falando, né, dos players de mercado, pô, eu posso estar lá no TikTok, posso estar aqui no Instagram, posso estar no YouTube, enfim, e essa acho que é a grande dificuldade, porque daí a gente também passa para as ferramentas de IA generativa, né, que daí também passa a entregar outro tipo de conteúdo, né, como é que você tem observado isso? E aí a gente, né, até falei com a Mari quando a gente fez a reuniãozinha da pauta de, poxa, como é que a galera do marketing está se sentindo frente à produção de conteúdo, ameaças, assim, dia a dia mesmo, e é uma parada, assim, natural, né, de qualquer ser humano, né, a gente também teve essa preocupação. Sim, a questão, acho que a principal reflexão que a gente fez é com relação à criatividade, né, que não tem como a gente falar de marketing, de publicidade, sem considerar a criatividade humana, né? Total. Então, pensando agora nesse uso crescente de inteligência artificial, como é que você enxerga isso? Você acha que é uma ferramenta que está ajudando muito ou é uma ameaça para os profissionais da área? Cara, assim, inteligência artificial, assim como toda grande mudança, a gente só tem duas opções. Ou a gente deixa passar o tempo e vê o que vai acontecer com o mercado, com as funções e tudo mais, ou a gente abraça. Qual que é o lance? No meu caso, né, eu escolhi abraçar porque, assim, os ganhos que a gente tem hoje com inteligência artificial, para criatividade principalmente, você deixa de trabalhar algumas coisas que provavelmente você usaria um espaço do seu dia que não é em relação à criatividade, mas é tipo assim, eu pego uma informação, eu vou organizar, eu vou dividir, eu vou fatiar, eu vou criar conteúdo que eu vou fazer um comparativo com outros conteúdos. Isso hoje em dia, com IA, é muito mais fácil de fazer, e quando você chegar na sua hora criativa, tipo, legal, agora eu vou construir o que vai chamar atenção nesse conteúdo, o que vai ser o punch da parada. Você tá com a sua cabeça livrinha, sério, cara? É muito bom, cara. Porque, assim, a minha percepção, né, é de que as pessoas tendem a se acomodar, né? A gente teve uma convidada que trouxe isso, assim, de uma forma esplendorosa, que ela falou várias coisas muito legais, e até no contexto sobre
o sistema nervoso central, e, enfim. E isso que você traz de, poxa, eu me torno criativo a partir das facilidades que eu crio frente às necessidades que me são apresentadas. Sim. Isso é muito legal, né? Uma coisa meio Com cozinha, né, cara? certeza. Assim, quando você vai fazer um prato na sua casa e você tem os ingredientes organizados, cortados, segmentadinhos na sua frente para você ir colocando de acordo na sua receita, não é muito mais fácil? Com Você tem o certeza. poder de fazer isso com IA hoje, entendeu? Você consegue pegar as informações. Ó, vou escrever, por exemplo, sobre. Fala um negócio aí. Moto. Sobre motos. Sobre motos. Então, assim, eu consigo pegar todas as fichas técnicas das motos que eu quero falar no dia, jogo numa inteligência, faço algumas comparações, tiro algumas conclusões nos números, e depois eu consigo, na hora de brincar com essas informações, eu tô livre. Eu não gastei a minha energia no começo, falei assim, eu vou tabular, eu vou trazer, eu vou não sei o que, sabe? Então, pra Eu mim é bem acho bacana. que a inteligência artificial, seja em qual área a gente for utilizar, o grande trunfo dela é a leitura de grande quantidade de informações, Nossa, né? muito, muito. E a Nesse gente produz ponto, acho muito que é o que dado, ela né, cara? facilita. E Sem dúvida. nesse contexto de produção de informações, de acesso a dados, de evolução ao conhecimento, né? Porque a gente tem sempre a percepção do time de marketing é a galera criativa, é a galera que vai, né? A gente do legal, né? De privacy, a gente sempre, putz, vem os caras de marketing, são A os gente já criativos. fica com É, medo dos pedidos que vão chegar. E Pois é. quais são os esforços que você tem notado, né? Porque você é das antigas, vem desde a bolha da internet até agora, Sim, né? sim. Então isso é muito legal, né? Se a gente Eu sou um tiozinho do marketing já. E como é que você tem percebido essa evolução também com essas áreas internas? Porque eu percebo que vocês têm produzido conteúdo de orientação, né? Então eu acho que Sim, tem sim. mudado também. Você pode explicar pra gente assim, esse formato de comunicação com o cliente final? O que acontece? Um poder que a gente ganha com a utilização de dados é todas as empresas geram dados o tempo todo. Né? A gente é de uma época, por isso que eu estou falando que sou tiozinho do marketing, que as empresas guardavam as informações de vendas, de consumo e tal, por uma questão de ter tudo arquivado e organizado, mas o consumo do dia a dia não existia. Tanto que ficava num servidor lá, um servidor mais antigo, tal, Não tinha numa nem camada de como ler, storage né, e tal. tanta né? informação. Para aparecer alguém, de repente, para avaliar alguma coisa, ou tiver algum caso que precisa das informações, está lá. E aí, tudo isso hoje começou a fazer sentido, porque, cara, eu posso pegar todos esses dados, colocar num servidor de alta disponibilidade e consumir com a API, com essas inteligências. Cara, que da hora, eu consigo ver o passado, projetar o futuro de uma forma muito mais rápida. Então, para o marketing, isso é um ouro, né? Porque você consegue projetar muito melhor essas informações com esses dados disponíveis. Então, e aí como tudo, né? Nem tudo tem um lado só, a gente tem uma outra questão também, que é a brincadeira de tô começando a brincar com, amiguinho que tá começando a brincar com inteligência artificial. Não faça isso. Peguei uma planilha de vendas da minha empresa, tô felizão, e agora eu sei, por exemplo, que o Gemini, o GPT, ele me ajuda a organizar e tirar conclusões. Eu vou pegar meu arquivinho, vou subir no GPT e tornei público o arsenal de vendas da empresa. Então, gente, tem que tomar cuidado. Governança agora, eu acho que isso também é muito o ponto do Flycast, né? Tipo, a parte de segurança, de legal e tudo mais. Cara, governança agora é a palavra que não pode sair da mente de todo mundo que está brincando com inteligência artificial. Cara, tem que ter, e tem as frentes para isso necessárias, né? Mas é um cuidado muito grande, porque tá facinho do seu dado virar público ali, né? Então, pessoal, eu acho que esse aspecto de governança, ele nesse momento se torna de suma importância. Inclusive, quando você fala sobre né? Eu acho muito legal quando a gente dá essa dica cultural, a gente chama de dica cultural aqui, pro pessoal. Eu acho isso muito legal, porque ao invés de utilizar efetivamente dados verdadeiros, né? Trazer um contexto, talvez, de dados sintéticos. Não sei, como é que Sim. vocês têm olhado para isso aí? E isso é importante falar para o nosso público. É muito obrigado. importante. Você pode sim usar um dado sintético, é uma forma de fazer, mas assim, as empresas vão passar por um momento de decisão, assim, cara, todas essas inteligências artificiais têm uma versão paga, uma versão business. Talvez seja a hora, porque aí você está num ambiente controlado, seguro, documentado, com governança, né? Então, assim, você optar por já usar de uma forma mais profissional esses serviços, meio que mata esse problema. Daí você está Interessante. protegido, né? Trazer uma gestão efetiva sobre os seus fornecedores, né, Mari? Porque olhando para o contexto e para o aspecto da utilização, é inevitável. Todo mundo vai usar, a gente já... Você sabe que esses dias, você está falando de marketing, mas uma coisa assim, eu vi uma pesquisa que diversas
diversas entidades religiosas, as pessoas estão produzindo mensagens por meio de IA. E elas têm alcançado um público maior do que aquele que aquelas pessoas não utilizavam. Eu fiquei chocado, né? Porque ainda sou da velha guarda. Então, olhar para esse cenário, e é um cenário evolutivo que vai alcançar todas as frentes. Sim. Então, de novo, olhando para o marketing, diversas coisas que são feitas dia a dia, os desafios, os produteiros ali, cara, a gente precisa emplacar isso aqui. Então, eu acho que realmente a criatividade ela fica sempre naquele limiar, né? De tipo, faço certo, um pouquinho Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra lá. mais demorado, ou eu, enfim, chuto o balde e vou para cima. Eu acho que você deu um bom conselho. Antes de tudo, né? A nossa dica é: leiam os termos de uso. Leiam os termos de uso, leia a política de privacidade, converse com o time de privacidade, converse com o time de legal, converse com o time de marketing, porque os caras já sabem quais as ferramentas que atendem à necessidade. Porque não adianta também, né? Eu venho aqui com a minha perspectiva e a minha inteligência, mas aquilo não é usual para o seu dia a dia. Então tá tudo perfeito em governança, mas não atende o que é efetivo, que é a venda, que é a instrução, né, Mário? E até nesse contexto, né, não sei se você pode trazer aqui esse insight para a gente, mas fazendo um comparativo de utilizando ali dados reais, digamos assim, né, de consumo, das vendas, e se fosse feita uma simulação com dados sintéticos, você acha que o impacto ali da eficácia seria grande? Não seria não. Dá para usar sim. Dá para usar tranquilo. Só que assim, quando a gente está falando daquele ganho de produtividade do dia a dia ali, da galera que está no fervo, é que uma coisa a gente fala assim, não, eu vou ter meu momento de IA agora, eu vou testar coisas e tal. É diferente do dia a dia, que a galera tá aqui, ó, tô recebendo missão e não terminei de matar as minhas Fala lentes. pra gente, como é que são essas missões, assim? Eu sempre tive a curiosidade de entender, porque só chega pra gente aquelas coisas... Ai, análise de sentimento, vocês querem. É cada coisa, assim, que você fala, meu, como é que esses caras descobriram essas ferramentas, né? Então eu acho que seria legal você trazer pra gente isso. Assim, eu entendo a frustração. Tem mesmo umas paradas que são um pouco mais subjetivas, mas hoje em dia a gente consegue olhar na veia e as missões estão chegando muito mais pautadas em número. Então, assim, eu sei que um plano de um produto específico está melhor ou pior e eu preciso atuar em cima. Qual estratégia? Eu vou usar uma estratégia mais rápida usando mídia paga ou vou segurar um pouco e tentar fazer a longo prazo criação de conteúdo e outras campanhas, ou eu vou tentar mexer nessa configuração desse plano. Então, as missões elas vão acontecendo conforme os resultados de mercado que a gente precisa bater vão ficando mais distantes, ou quando tá bonito no pedaço, né? Assim, nossa, o resultado tá topzera agora. Eu vou aproveitar para fazer um esforço que eu precisava em uma outra frente de produto, ou em uma outra frente específica qualquer. Mas é um pouco disso aí. A gente precisa se mover sempre que a coisa, tipo, o resultado da empresa se move, é vivo, é o tempo inteiro, são muitas variáveis, né, cara? A gente tá, o mercado que eu trabalho hoje é serviços digitais, né? Então a gente está falando de coisas que evoluem muito rápido, mudam de comportamento muito rápido, as coisas podem ter urgências por um fator que não tem nada a ver com a gente, dando exemplo do CloudStrike, que deu aquele problema recentemente, tombou geral e a gente começa a correr ali, né? Então, Como é que você vai demonstrar para o mercado que efetivamente você foi impactado, mas aquilo não é você, né? isso. Então é realmente uma condição adversa que realmente foge do controle. Sim. E olhando para esse cenário, quais as possibilidades? E aí, lógico, se você quiser falar, tudo bem, se não, tranquilo, a gente segue. Mas assim, em contexto de ferramentas, de progressão de mercado, de contabilização de resultados, né? Porque eu acho que a gente vinha daquela geração que fazia os PPTs bonitinhos e tal. Sim. Hoje Delícia. em dia o cara senta, Dá saudade hoje, né? isso aí. Clica lá e já sai, né? Como é que você... Dashes, né? Hoje em dia a gente está falando de dashes. A gente está consumindo tudo quanto é dado que tem disponível, tentando acompanhar o mais próximo de real time que der, assim, porque, cara, quanto mais rápido você vê o dado, mais rápido você dá a resposta. Né? Pessoal, só para explicar vocês, quando ele fala dado aqui, ele não tá falando de dados pessoal. É que isso. o Hanashiro, ele trabalha com dados estatísticos, então ele vê comportamento, ele vê o formato, como a gente mencionou, do vagão. O vagão tá cheio, o vagão tá vazio, 5 da tarde tá lotado. Sei lá, meio-dia talvez tá mais vazio o vagão do trem. Então, só para vocês terem essa percepção, para não ficar uma má impressão, né? Esses dias teve uma matéria na época aí, um cara super famoso e tal, uma ferramenta de mercado, e ele trouxe uma sugestão de que ele iria consumir dados mesmo e que não, enfim,
Então isso pegou um pouco mal, né? Pegou mal. Eu vou Então- usar o nome de vocês. Então, ficou meio assim, tipo, aquela máxima de que não tem almoço grátis, sabe? Então, Sim. só que a gente tá falando de outra coisa aqui, tá? Aqui é tudo certinho, é meu amigo, dou conselho pra ele. Se eu vejo, eu falo, cara, ó, Ele ele tem um amigo. consultoria jurídica de privacy. Nossa, gente, aí Tem sim, bastante- agora eu gostei. A gente faz esse disclaimer às vezes só porque, assim, o nosso público aqui, às vezes ele é uma galera que geralmente tá dentro da nossa rotina, mas tem aquela galera também que não tá, e aí não entende muito bem. Então, só pra Sim. contextualizar. Vou dar um resuminho, então. Vamos lá. Tudo que você faz dentro de um produto digital, ou de um produto, ou do consumo de um produto, ou de uma compra de um grande player aí, qualquer, se transforma em dados. Então, desde da sua compra efetiva, ou o seu comportamento no site. Eu naveguei até a página tal, na página tal eu cliquei no botão tal, eu fiquei mais tempo na posição tal do que na posição tal. Então, tudo isso vira dados. E aí, automaticamente, ele está apto a ser consumido por alguma inteligência, ou por um dash, ou por algum item que te deu um norte para conquistar mais espaço, né? Prosperar ali no seu ambiente. Sim, isso é legal. E aí todas essas informações vocês utilizam para otimizar a campanha, por exemplo, até a localização do anúncio num site, por exemplo. De tudo, tem de tudo. A gente isso tem hoje em dia, cara, campanha tá um negócio muito legal. O Google Ads, por exemplo, que é um dos principais, né? Porque todo mundo procura mais no Google. Uhum. Lógico, a coisa tá ficando meio maluca. Eu nunca imaginei na vida que ia chegar assim. A gente tá falando de Google e Microsoft com Bing e tal, e do nada aparecesse um OpenAI vral, tá ligado? Que é um contexto diferente também, né? Total diferente, mas eles estão com search agora também, né? Já estão. Então, aí o negócio vai ficando tenso. E assim, algumas coisas. Eu tô perdendo o raciocínio, esquece, volta um pouquinho. Então, Vai lá, vai lá. Então, o que acontece? Essas campanhas, antigamente eu falava assim pra ela: ó, quem procurar pela palavra tal, eu vou pagar aqui, eu vou entrar num leilão e eu vou pagar X para aparecer aqui no resultadinho lá de cima da página. Pesquisa, normal. Tranquilo, né? Entraram tantas variáveis que é uma tentativa do Google de entender qual que é a intenção de busca desse usuário, tantas variáveis de tipo de configuração diferente de palavras, tantas variáveis de tipos de anúncios diferentes, que a coisa virou um ambiente... não é só complicado, mas ele é quase místico, Uma assim, zona sabe? cinzenta, né? Porque você não tem efetivamente a capacidade de definição, sobretudo, de quem está tendo ganho. Então ele está bem ranqueado porque ele tem um posicionamento em relação a esse formato de busca, ou a esse formato de interesse. Sim. Agora, como você falou no começo aqui, né, sobre a multicanalidade, diversos canais de comunicação, diversas fontes de dados. Então, me parece, daí você pode nos corrigir, mas de que com esses resultados você acaba não tendo eventualmente esse ranqueamento que talvez você teria se fosse só dentro de um formato de pesquisa, né? É tudo ao mesmo tempo, né? Vou dar um exemplo prático aqui de intenção de busca, né? Quando você diz para a ferramenta assim, a pessoa está buscando um enfeite de Paris, por exemplo, e aí, só que ele está no contexto, por exemplo, de usar para uma imagem de uma apresentação porque ele acabou de voltar de sei lá onde, e aí o Google sabe por onde ele passou, porque tem um negócio que chama... deixa eu lembrar o nome do termo certinho. Não vou lembrar nem a pau. A gente fica nervoso que a gente tá aqui. Mas vou explicar para vocês. É tipo assim, ó. Você vira uma coisa para o Google. Então, você é a pessoa e-mail Mari que clicou aqui, consumiu aqui, buscou tal coisa. O Google pega você, pega esse comprou tal coisa e transforma numa conversão. Essa conversão, quem fez essa conversão, vira uma hash. Uma hash assim, ó, um conjuntinho de informações que para o Google ele não cita mais Mari nem seu e-mail. Ele não pode ficar fazendo isso. Mas ele sabe que você é uma coisa Mari. A coisa Mari é a mesma coisa Mari que acessa a TV tal, é a mesma coisa Mari que está no celular tal. E que... Um ID, né? No fim do dia. Meio que um ID, né? Mas é pior que um ID. A hash, assim, ela não está vinculada a uma pessoa. Ela está vinculada a um padrão, que esse padrão vai ser replicado depois. E fica mais fácil para você identificar ali uma propensão de compra, por exemplo, sabe? Entendi. Não, legal. Acho que até casa um pouco com o que a gente falou, né? No último episódio a gente falou sobre programação neurolinguística e tal.
E o Rafa até citou a questão do uso de inteligência artificial, né, no contexto até desses aplicativos de indicar caminho, por exemplo, né? Uhum. Então, ele falou, às vezes você comenta que você está com vontade de comer alguma coisa, né? E aí no seu caminho lá, você né? passa vários. Então, assim, acho que é muito isso mesmo, né? Formar esse perfil, né, de consumo e te entregar aquilo que você quer. Acho que casa também com o que a gente falou no comecinho, né? Antes a pessoa ia buscar, ela tinha uma necessidade por um produto, por um serviço, ela ia lá buscar. Agora não. Agora o interesse vem de um anúncio que você viu, né? O caminho mudou um pouquinho, né? Eu acho que não só o caminho mudou, como o formato de utilização das fontes mudaram. A nossa geração ainda tem essa condição de vou pesquisar no Google, vou pesquisar no Google Acadêmico, vou pesquisar no Search, vou pesquisar no Research, enfim, vários outros buscadores. Me- a matéria nos mostra, né, de que essa nova geração, a geração Z, ela tende a continuar consumindo o conteúdo. Então, ela vai buscar dentro de uma rede social. Então, ela está dentro do Twitter, ela vai pesquisar lá efetivamente o que ela quer ter o conhecimento. Ela está dentro lá do TikTok. Então, e ali ela vai ter conhecimento sobre conceitos, sobre definições. A gente acha que não, mas tem diversas coisas lá. Poxa, você brincou sobre moto, lá tem classificação, a gente fala aqui sobre legislação, Review, né? Review, sim. reviews. Então, a percepção que eu tenho disso que você falou, que essa instrução para esse formato de pesquisa, ele já não tem uma acuracidade, porque o cara já não vai até lá fazer essa busca, ele está dentro de uma ferramenta que depois posiciona para te distribui para um link externo, que nem sempre esse link externo vai corretamente, né? Quando você pega esses Linktree, às vezes nem vai corretamente para as páginas, e aí você acaba tendo... Total. Não, e agora, assim, né, o próprio TikTok é indexado no Google hoje, né? Você consegue achar os conteúdos no TikTok direto pelo Google ali. Então, assim, somado a isso aí, tem aquela questão também da velocidade diferente de geração, né? Você pega a geração Z, por exemplo, hoje, cara, a gente não consegue passar conteúdo da mesma forma mais, né? Assim, hoje é uma coisa que nos canais a gente vê muito bonitinho, organizado, que é assim, os conteúdos mais didáticos, como a galera da nossa geração está acostumada, tô me colocando na geração de vocês, tá? a gente tá na mesma Segura faixa. aí, Tá na segura aí, mesma segura aí. faixa. 20 anos. Aí. Então, assim, a gente consome o conteúdo de forma mais organizadinha, né? Um conteúdo mais didático, assim, a gente não tem muito problema se ter um conteúdo de 20 minutos, 40 minutos. TikTok é um acelero, a informação tem que vir muito rápida, porque você perde a atenção das pessoas muito rápido. Você pega o gráfico para olhar lá depois, a galera vai embora rapidão. Cara, você pegou o gancho certo. Esse contexto, vocês têm essa linearidade do contexto atenção frente à necessidade? Como é que vocês têm observado isso? Cara, é teste o tempo todo, porque assim, tem uma questão de cobertura que a gente tem que falar de conteúdo, né? Eu não posso, por exemplo, fazer assim, ó, eu vou deixar o meu conteúdo mais rápido no punch possível, conteúdão dopamina, né? Porque assim, eu vou perder a galera, o resto da galera, entendeu? Eu tenho que manter o conteúdo atualizado para todas essas frentes que me consomem, entendeu? E aí, a brincadeira da pauta, né? Às vezes você tem o mesmo assunto, mas eu vou ter que falar esse assunto de 4, 5 formas diferentes. Né? Como é que eu falo o assunto, por exemplo, o mesmo assunto que 45 minutos de papo em 1 minuto de TikTok, entendeu? Qual é o gancho que eu vou usar aqui? E aí tudo ajuda a gente, né? A gente vê qual que tem mais busca, qual assunto tem mais busca, qual assunto tem mais chance de entrar num hype, porque aconteceu alguma coisa no mundo que está direcionando isso. Então, a cobertura é muito trabalhosa hoje, porque você tem que cobrir todo mundo, literalmente, né? Todo mundo é um potencial cliente para a maioria das empresas, né? Sim. E aí, assim, pensando nesse contexto até mais prático mesmo, né? Se você puder trazer para a gente algum exemplo de alguma campanha, assim, que você trabalhou e que vocês utilizaram, né, inteligência artificial e teve, assim, um resultado muito bom. A inteligência artificial funciona assim, no ambiente de campanha. O formato de campanha, eu vou dar um exemplo de 2 tipos, tá? Até pouco tempo atrás, a gente tinha a campanha por custo por clique, o CPC. Basicamente, era uma listinha de palavras onde você dava o valor que você aceita pagar em cada uma dessas palavras, conforme as pessoas vão buscando. Uhum. E aí a coisa vai evoluindo. Então, assim, o Google começou a brincar com as campanhas de forma mais inteligente. Então, todas as campanhas hoje, a maioria delas, ele fala para você assim, olha isso, se não é preocupante vindo do seu fornecedor que vai decidir o quanto você vai pagar.
Ele fala assim, ó, antigamente eu tinha que falar assim, sobre o Fly Cache, eu teria que negativar, por exemplo, o Flow Cache, o sei lá, o Cache, coisas que eu não quero gastar dinheiro para jogar tráfego para lá, certo? Vamos supor que tem uma empresa que chama Fly Cache Batatinhas. Então, eu vou negativar, né? E eu pago para negativar. Não, você só coloca na lista, ó, essa aqui eu não quero comprar. Ah, legal. Né? Porque tá aparecendo muitas buscas para o Fly Cache Batatinha, mas eu não quero dar lance, porque né, não me interessa. E aí, o que o Google fala pra gente? Fala assim, cara, deixa no amplo que a inteligência aqui dá conta. Vem com o pai que é sucesso. Então, assim, essas transições que aconteceram, isso eu estou dando um exemplo de campanha, mas isso acontece o tempo inteiro, as coisas estão mudando o tempo todo. A gente fica com medo, né? Porque... E a IA acerta as palavras? A gente testa. Um lado muito bacana é que, assim, todas as campanhas do Google, ele deixa você colocar, de todo mundo, aliás, tá? Do Meta Ads, todo mundo deixa você colocar campanha de experiência. Então, você coloca 2 configurações de campanha rodando ao mesmo tempo e depois você avalia o que vai dar um resultado melhor, o que vai trazer mais vendas ou mais receita, de acordo com o que você quer ler de métrica, né? Isso é bacana, você tem uma segurança a mais, mas dá um medo, cara, você colocar uma coisa no automático de forma ampla e você tem que esperar que isso vai dar certo, porque você vai confiar 100% na inteligência dessa campanha. E acontece, cara, acontece, assim, tem campanhas que levam um pouco mais de tempo para ganhar ou não, mas ganharam, tanto que a gente tem uma quantidade gigante no mercado rodando de campanhas smarts, assim, sabe? Legal. É impressionante, cara, é bem legal. Porque isso que o Marcião traz para nós, acho que faz aquela máxima, né? Faça bem feito o que você precisa fazer e confie minimamente... Medo, né? Confie às vezes confie. Confie minimamente... em relação ao que a tecnologia pode te oferecer. Se você fez bem feito, tem ali a salvaguarda, se você tem ali, né, que você falou, pô, já defini orçamento, já defini contexto, já defini... Agora, me parece que, por mais que seja uma zona cinzenta, como você falou, no outro momento, aqui fica muito mais próximo de algo assertivo, né? Porque Sim. Quando a gente olha, por exemplo, até pensando em gestão de dados, em todo esse contexto de segurança, né? Isso traz um pouco mais de conforto para vocês, porque daí você não precisa mais lá atrás, lembra? Lá atrás, putz, eu tenho que ficar olhando como é que o fulaninho clica na página. Não, você vai configurando o formato da campanha. Eu quero pessoas com a idade X, com o interesse Y e tal. E aí, o próprio algoritmo, né, como você falou, vai devolvendo dentro daquele plano essas informações. O que faz com que você só tenha, a gente chama, né, lembra, né, base fria, só tem a base quente. Ou seja, quem aproximou do teu produto foi quem efetivamente teve interesse, clicou e foi lá querer saber. De alguma forma, se você se posicionou para ela e ela quis saber. E eu fiz esse exercício uma vez sobre algo que fugia muito, né, da minha experiência. Tipo, iate começou a aparecer, lancha. O que tá acontecendo? Aí eu fui clicar lá. É porque eu tinha ido para uma região que efetivamente aquela região era o que as pessoas ofereciam para as pessoas que estavam ali dentro da minha faixa etária, com esse meu perfil de consumo. Falei, nossa, que legal, né? Falei, caramba, pode continuar falando isso aí que eu quero. Né? Porque eu falei, não, pirou, né? Meu algoritmo pirou. Mas não, faz sentido o que você falou. O cara meteu no automático, falou, não, eu confio em você, então vai. Só que eu por exemplo, era um lead desclassificado para aquela campanha. Ele gastou dinheiro, eu vi o produto dele, mas não me interessou. Sim. Eu lembrei do nome, tá? A gente chama conversões otimizadas. Esse que transforma a Mari, especificamente a Mari, numa coisa que compra coisas, entendeu? Faz o perfil, né? Isso, Super interessante. E aí, eu não sei se você pode compartilhar aí também com a gente, mas como você já disse aqui para nós, né, que você já está usando no seu dia a dia ferramentas e tal, tem algum tipo de ferramenta de inteligência artificial, assim, algum tipo de tecnologia diferente que você está testando, o que você puder compartilhar, claro. Tá, testando, assim, eu gosto de testar muita coisa. Mas tem um que, assim, chamou bastante atenção, inclusive no YouTube da empresa, é um negócio que chama HeyGen. Ele é um negócio muito legal. Você cria um avatar seu. Então, o que você faz? Vocês, por exemplo, gravam um vídeo lá de 2 a 5 minutos, né, falando assim, oi, contando qualquer coisa. Ele te dá a opção, você quer falar coisa aleatória? Você fala assim, quero. Aleatória para mim é melhor, não precisa pensar para falar, né? E aí você vai lá e conta, sei lá, como é que tá a vida do seu cachorro, como é que seu gato tá pulando, sei lá, conta alguma coisa aleatória durante 2 a 5 minutos. Você pega esse seu videozinho, enquadra pra ficar legal, né? Não vai também chegar te olhando, pijamão e tal. Não, é bonitão, tá bonitão, passa o perfuminho e tal.
E aí você grava o vídeo e sobe no HeyGen. O HeyGen, ele vai fazer isso aqui. Ele vai entender o seu vídeo e vai falar para você assim, legal, entendi seu vídeo. Agora você pode gravar, por exemplo, no seu carro lá, escutando tá indo ponto A, ponto B e tá falando algum conteúdo, por exemplo, Flycast. E aí o vídeo que você gravou aqui, você sobe nessa inteligência artificial e ele monta para você falando lá. Então, ele junta a imagem e a gravação. E o áudio. Cara, você pode tanto colocar texto, eu testei com texto e com áudio. O áudio fica muito legal, porque o áudio é você falando, então já é uma trava a menos para quem está te assistindo e te conhece. Bati no microfone. Tudo bem, não é? Para quem está te assistindo e te conhece, se você o jeito que você fala diz muito sobre você, né? Então a pessoa reconhece. Sim. Mas se você grava o áudio e coloca e ele encaixa o áudio na sua imagem e aí fica bonitinho. Eu vou mandar para vocês podem colocar no vídeo aqui, tá, gente? Um pedacinho. Você vai comentando tal, ele pega um pouquinho do jeito que você fala, sabe? Repete às vezes tal, mas é bem legal. Então, por exemplo, assim, ele gera esse conteúdo e você não tem mais a obrigação de se preocupar, por exemplo, com produção. Desculpa aí, galera da produção aí. É mentira, tá? Você não precisa se preocupar com produção em certos trabalhos. Formatos, né? Você quer ver um exemplo que isso funciona muito bem? Sabe quando você está mostrando a interface de alguma coisa no computador e a sua imagem fica pequenininha ali no fundo? Cara, você não percebe. Fica filé. E uma outra forma, e aí já é assim, para quem produz muito conteúdo com uma escala um pouco maior e não tem essa preocupação de o jeito que eu falo é muito importante, você pode só subir o texto. Ele faz com a sua voz, é muito estranho ver, cara. Assim, Sério? Cara, Mas sou eu fica falando, é minha mecanizado? voz. A voz fica, com o texto fica mais, mas fica fluido. Agora, você falando, o seu áudio na imagem fica muito, muito legal, cara. Caramba. Chama HeyGen, gente. Legal, acho que é uma boa ferramenta aí, se vocês quiserem fazer produção de conteúdo rápidas. É legal. Fica bem bom. E é legal que, assim, a gente sabe que para quem está fazendo conteúdo para sua empresa, para o seu negócio, para o seu projeto pessoal, produzir vídeo dá trabalho, né, gente? A gente sabe difícil. bem disso. A gente tem aqui uma equipe que nos ajuda constantemente. A gente vai apresentá-los Dá depois, trabalho, né? mas dá muito trabalho, sim. Com qualidade dá mais trabalho ainda. O lado bom é que para esse tipo de solução você faz uma vez só e consegue usar mais de uma vez. Né? Então, Não, muito legal. Interessante. E aí, o formato, né, de conscientização, de produção de conteúdo para o seu cliente final, né? Porque pensando mais na tecnologia, porque as coisas evoluem, e aí o time de marketing fica precisando fazer aquela coisa, né? Veste o chapéu da conscientização, veste o chapéu do produto, veste o chapéu da conscientização. Porque às vezes o cara tá comprando o produto, mas tá reclamando porque o produto não funciona. Mas não é que não funciona, é que tu não sabe mexer. E essas ferramentas têm facilitado essa gestão ou vocês acabam ainda partindo para o... Cara, eu não vou falar da empresa que eu trabalho especificamente, mas eu vou falar de uma coisa que está acontecendo em várias empresas. Sim. Quando a gente tem um problema, é muito importante quando você está... Vou dar um exemplo de viagem. A gente está olhando a torre aqui, então fiquei com isso na cabeça. Cara, vamos supor que você contratou uma agência de viagens e você está no meio da viagem, você tem um problema e você precisou ligar para... Cara, a pessoa tem que te atender muito rápido, sabe? Você tem inteligência artificial, por exemplo, na parte de automação, tem muita empresa que está usando isso para justamente conseguir pegar as informações de reclamação em escala e já avaliar, sabe? Assim, isso aqui é crítico, isso aqui não é crítico, isso aqui eu tenho que atender mais rápido, isso aqui eu tenho que atender mais rápido. Aquela brincadeira de agentes de inteligência artificial, que é um tema que rolou muito forte, há pouco tempo atrás, eu não vou lembrar a data, mas rolou um evento da Startse, totalmente focado em inteligência artificial. E nesse evento foi muito falado em agentes, né? Então, assim, você pega uma fraçãozinha de um grande trabalho, por exemplo, essa fração do atendimento, e você cria um agente para te ajudar na prioridade, por exemplo, você já colhe um ganho muito rápido, né, para você e para o seu cliente, e você consegue fazer isso com uma escala, né? Então, é muito mais produtivo, né? Isso é legal, né, cara? Porque, assim... Eu sou da época que vocês tinham que vir para apagar incêndio. Então o cara não está conseguindo, não sabe usar a ferramenta, chama o time de marketing, porque os caras precisam explicar. Então a gente continua vendo, olha só, vocês continuam produzindo as estatísticas, os dados para poder entregar isso para o cara comprar e também para ele ter a usabilidade, né? Que é o que você está falando aqui sobre os agentes de inteligência artificial que estão sendo facilitadores nesse meio do caminho, né? Porque olhando, por exemplo, para nós, uma gestão de contratos, por exemplo. Putz, você tem uma ferramenta que efetivamente te entregue formulado, partes que são
necessárias para serem observadas, contexto de Uhum. responsabilidade civil, contexto de obrigações, o próprio objeto, já facilita muito e endereça, né, boa parte do caminho. Sim. Sem dúvida. Bem interessante essa aplicação, né? E aí, indo até, a gente falou muito aqui da leitura de dados, né, para, enfim, otimizar, direcionar a campanha, mas pensando especificamente em produção de conteúdo, né? Você trouxe esse exemplo, né, dessa ferramenta agora, mas vocês utilizam também no dia a dia, assim, a gente falou daquele paradigma, né, da criatividade, né? Será que utilizando inteligência artificial a gente vai comprometer, né, a criatividade, mas para produzir um conteúdo, sei lá, ter uma ideia para uma campanha, vocês utilizam assim? Como é que é nesse A gente contexto? utiliza mais dessa forma que eu tinha comentado, de ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Hoje, o trabalho de criatividade em si, a gente continua na moda antiga, porque eu acho que é um pouco de perfil também. Tem profissionais, a galera mais nova, geração Z, provavelmente vai usar de uma forma totalmente diferente o arsenal de IA que a gente tem hoje, né? No meu caso, no caso de muitas pessoas no meu time que eu tenho contato próximo e de amigos que são da área, é um pouco padrão essa questão. A gente usa para otimizar coisas que a gente não quer fazer, mas vai ajudar muito a gente na hora de poder liberar a criatividade de uma forma mais confortável. Outro ponto importante na parte de criatividade é as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia usam muito IA. Muito IA. Então, quando eu pego, por exemplo, a galera da edição aqui pode concordar comigo. Depois vocês tiram a dúvida lá. Quando você pega um editor de vídeo hoje em dia, sabe quando você capta o vídeo e você fala assim, putz, captei na horizontal, mas tô louco para usar na vertical? Cara, a ferramenta te ajuda a recriar o resto. Tipo, a Adobe, por exemplo, que tem o Premiere, o After Effects, ele está integrado com uma inteligência artificial que chama Firefly. Olha lá, ó. Boa, Thiagão, ela funciona bem? Funciona maravilhosamente bem. Olha aí, é isso. Boa. Então, assim, essa inteligência, ela te ajuda em de muitas formas diferentes. Ela completa, ela recria, ela configura. Se você pega uma imagem que está, por exemplo, com alto ruído, sabe? Quando você vai tirar aquela fotinha de celular, sai todo meio... Cara, ela tem uma função de limpeza de ruído na imagem que parece mágica. Sabe? Foto pequena demais, você aumenta a escala, ela não perde qualidade. Então, é um monte de mini coisinhas que torna o dia a dia do criativo muito mais fácil. Muito. Uma edição de vídeo, quando você imaginou, por exemplo, que assim, eu subi um vídeo e eu posso editar esse vídeo pelo texto? Já pensou nisso? Para quem não está acostumado a editar vídeo, você editar um doc é fácil, não é? Pensa que a nossa conversa aqui está no formato de texto e eu posso deletar o pedaço do texto que alguém disse e aí, automaticamente, eu corto esse pedaço do vídeo. Você não precisa fazer isso. Aí, pessoal, outra dica cultural. Olha aí. Eu não aguento mais bater no microfone, gente. Desculpa. O Marcião tá trazendo aqui várias dicas, mas eu acho que essa aqui é bem interessante, no aspecto de que, realmente, nós acompanhamos aqui as rotinas e é um trabalhão, né? Você parar, escolher o momento certo. Aí a gente, putz, esse minuto aqui a gente precisa cortar, porque é aqui que é legal, que o cara falou alguma coisa. Pô, isso já tá num formato de texto, para você extrair essa informação Muito mais rápido. Áudio, às vezes a gente capta áudio errado, você sobe a inteligência artificial, refaz a sua voz. A Adobe faz isso, ela remonta a sua voz com inteligência artificial a partir de uma amostra. É muito legal isso aí. Que legal, cara, que legal. Posso contar um negócio para vocês, assim, ultimamente, assim, se você me perguntar, qual foi a coisa que mais te impressionou na utilização de dia a dia de produto de inteligência artificial? Curtinha essa. Mas eu fiquei muito impressionado. Vocês já viram uma empresa que chama Notco? De alimentos? Eles fazem alimentos, tipo assim, para quem não pode lactose, aí faz um leite de mentira. Em mercado. Cara, esses caras, eles têm uma inteligência artificial interna deles, que eles organizaram assim, ó, todos os alimentos num banco de dados que tem, tipo assim, textura, cor, sabor, o que acontece quando sobe a temperatura, baixa a temperatura, tudo, a parte química, a construção química da coisa, tudo bonitinho. E aí, essa parada ajuda a fazer coisas semelhantes. Por exemplo, se eu quero um negócio com gosto de leite, tá ligado? E aí, tipo, ele refaz a parada com alimentos que você não faz ideia. Esse do leite é a beterraba. A pessoa que apresentou o conteúdo que eu consumi, ela comentou que tinha beterraba, não deu pra pôr porque era roxo, né? Mas ele monta coisas e eles conseguiram fazer coisas incríveis. Por exemplo, assim, eu não vou lembrar o nome da ilha, mas tem uma ilha que o pessoal comia carne de tartaruga. Eles conseguiram fazer uma carne de tartaruga de mentira, velho. Assim, impressionante como a gente consegue fazer coisas eficientes
com inteligência artificial que a gente nem imaginava que era possível consumindo todos esses dados, né? A gente se aproxima de um período muito complexo, né? Que é o período que a gente está acompanhando que os candidatos estão se degladiando aí. Sim. Até dei uma entrevista sobre isso e eu acho que talvez o time de marketing também se aproxime muito. É esse formato das deepfakes e o formato também do contexto das notícias falsas. Sim. Eu acho que trazendo isso para dentro das empresas, quando você falava, putz, a gente utiliza para fazer as demandas repetitivas, algumas demandas que não fazem tanto sentido para nós, eu acho que guarda muito isso da identidade, né? E aí, voltando para esse formato de, putz, boom, né? E aí, lógico, né? Saindo da sua área aqui, hoje, dia a dia, mas olhando para o contexto, como é que você observa que essas agências hoje que vão trabalhar para esses caras precisam minimamente ter cuidado de perceber efetivamente que o que ele está te mandando tem uma certa acuracidade, veracidade, enfim, você acha que tem Cara, ferramentas que a gente consegue minimamente já fazer uma gestão disso? Como é que vocês estão olhando? é bem difícil. Eu não vou lembrar o nome, porque você já percebeu que minha memória é terrível. Mas o que acontece? Recentemente saiu um programa esse reality show de namoro, dessas coisas assim, que a pessoa montava um vídeo usando deepfake da outra pessoa do casal, meio que tendo um lance ali. E aí a pessoa tinha que adivinhar, né? Você tem que confiar o bastante para você ver e falar assim, não, isso aqui não é... E era muito igual. Então você imagina isso aplicado em política. Criando situações, criando histórias, né, que não existiram. O Hey Jane, por exemplo, eu falei que, pô, é legal para criar conteúdo, mas, por exemplo, se você pensar num uso perverso, não tô dando ideia, tá, galera? Você aí que não entra nessa não. Mas pensa bem, hoje em dia a gente recebe aquela ligaçãozinha, oi, eu tô sequestrado, sabe? Sim. Pensa nisso aí, vendo um vídeo da pessoa que você ama e tá vendo ali numa situação, né, no nervosismo, você pode... né? Mas aí eu trago a dica cultural agora. Pessoal, quando acontecer uma situação como essa, tenham entre a família de vocês uma chave, uma palavra-chave que é o código, um outro formato de comunicação. Então Sim. você vai desligar e vai buscar o contato com uma outra pessoa que não esteja naquele mesmo ambiente que vocês estão, tá? Quanto às características físicas, se for pessoas que não estão dentro do seu convívio, dá para você buscar outras fontes, dá para você fazer essas avaliações e aí fazer as considerações efetivamente sobre a veracidade, né, desses fatos. Sim. Eu trouxe isso porque são desafios que vocês vão ter que enfrentar em relação a produtos, a valores, né? Uhum. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente tá se encaminhando aqui pro nosso final, e aí eu acho que tem algumas coisas que a Maria até falou comigo que queria te fazer aqui. Acho que faz sentido agora a gente falar do contexto ali sobre boas práticas, conselhos, acho que não, velho. Sim, acho que você até trouxe um pouquinho para a gente, né? Algumas dicas aí para quem está começando a se aventurar ali, a utilizar. Mas pensando assim, do ponto de vista do marketing, né? Para empresas que estão começando a utilizar a inteligência artificial nesse contexto do marketing digital, assim, o que você daria de conselhos, de dicas, além, né? Dessa questão super importante, né? Use a ferramenta aí na versão paga para proteger suas informações, né? Sim. Não só para proteger suas informações, mas essa também é uma dica animal. Cara, vai usar Gemini, GPT, escolhe uma para ser a sua principal. Eu vou dar um exemplo do GPT, que é o que eu mais gosto, particularmente, né? Pega a versão paga, a melhor que tiver. O investimento vale muito a pena, porque você consegue nutrir o GPT, por exemplo, com informações, por exemplo, assim, o seu tom de voz, a forma que você gosta de conteúdo, partes de texto, por exemplo, assim, ó, eu costumo falar dessa forma, eu costumo sempre citar exemplos dessa forma. Então, você alimenta isso aí e o GPT ele vai aprendendo com você e ele começa a te entregar algo que vai fazer o seu ganho de produtividade virar vezes 5, vezes 10, sabe? Então, a primeira dica, vai brincar com inteligência artificial, cara, pega a versão paga, sempre. A versão paga é sempre mais da hora, sabe? Outra dica é, cuidado com o pioneirismo. Empresas que são consolidadas, elas têm a obrigação de entrar na novidade. Tem obrigação, tipo assim, aparecer um treco novo, você tem que estar por dentro, você tem que estar testando, mas a empresa tem uma estrutura para isso. A galera pequena empresa, média empresa que tem um pouco dos recursos limitados, cara, ser pioneiro sai caro na questão de tecnologia, né? Então, tem que escolher bem as batalhas. Então, assim, de repente vale a pena esperar para ver como é que o mercado vai se comportar no uso, na construção dessas ferramentas, depois você entra. Então,
para isso tem que estar muito ligado no mercado como um todo. Uhum. Então, assim, a dica, se eu pudesse dar uma dica para a galera em geral, é essa. Tem que ficar atento em tudo, testar a maior parte possível e sempre avaliar se vale a pena você entrar no momento X, sabe? Eu acho que você foi assertivo nisso, porque a gente fala muito do FOMO, né? A necessidade de estar ali, de pertencer e participar desses hypes, talvez te custe caro. Hoje a gente está consumindo muito conteúdo dentro das redes sociais, isso tem sido caro para nós no formato das questões das relações, das questões, né, mentais. Então, acho que é super válido tudo isso. Acho que você trouxe uma mensagem muito positiva para o nosso público frente à necessidade mesmo de aprendizagem. Poxa, eu estou vendo aqui, não estou evoluindo, não estou crescendo. Talvez, cara, vai lá, faz esse textinho, bota lá na inteligência artificial, pega o mapa de palavras, aquece isso, entende. Acho que isso também vale, se tiver alguma ferramenta para a galera fazer alguma busca sobre conteúdos que estão mais evoluídos ou mais consumidos. Eu não sei como vocês posicionam. Né? Eu deixo meu time de SEO doido lá na empresa, que é assim, eu sou o louco do Answer the Public. Depois é legal vocês colocarem o linkzinho. Cara, é uma ferramenta muito legal porque ela junta, por exemplo, de forma organizada, por exemplo, você coloca caneca lá no Answer the Public. Ele fala para você assim, ó, caneca, o volume de busca mensal é tal, as pessoas também buscam tal coisa, as perguntas mais frequentes são XYZ, os comparativos que fazem, sabe? É muito bacana para tudo, assim. E aí vira meio que um viciozinho, assim. Você olha uma coisa e assim, eu vou colocar lá para ver como é que é. Boa, galera. Então acho que a gente já ficou com 3 aqui. Mas é isso, Marcelo. E no mais, cara, você, o que você tem olhado assim de perspectiva, fora as motos, né? Que eu tenho acompanhado lá, você já virou um blogueirinho, mas de perspectiva para o mercado, tem olhado com bons olhos, essa evolução, enfim. Palavras finais, as suas deixas, sinta-se confortável e manda pra gente. Tá, o que eu tô aguardando entender um pouco melhor, tô vendo a movimentação de mercado até pouco tempo atrás a gente comparava inteligência artificial A, B ou C, e para ver aqui tem a melhor performance, maior número de tokens, maior sei lá o quê. E aí eu tô vendo que de uns tempos para cá, a gente está falando muito mais em empresas de automação usando em conjunto. De repente eu te entrego uma solução que é customizada 100% para o seu negócio, e eu uso a parte, por exemplo, se eu quiser deixar o conversacional com GPT, o link de algumas informações web com Gemini e informações de dados internos com uma outra inteligência que eu fiz de desenvolvimento interno, cara, tranquilo. Então, assim, eu estou vendo esse movimento acontecer com várias empresas. Nesse evento da Startse que rolou, cara, falando muito do uso em conjunto dessas inteligências. Eu estou bem apreensivo com isso, estou bem interessado e eu quero ver onde vai chegar esse jogo aí, sabe? Show. Muito bom. Obrigada aí, Hanashiro, pelas suas compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente, essas dicas, né, valiosíssimas. Pessoal, a gente vai então, né, se despedindo por aqui, mas eu queria lembrar vocês, né, para vocês curtirem o nosso canal, seguirem a nossa página do Instagram e também comentar aqui no nosso vídeo, né, dar o seu like, dar a sua opinião, porque isso vai ajudar a gente a crescer aqui mais o nosso trabalho. A gente está muito feliz, né, de estar no nosso 10º episódio. Mas a gente quer ir muito mais longe e a gente conta com vocês. Isso aí, pessoal. Super obrigado. Agradeço mais uma vez, o Hanashiro, por ter vindo no Papo com Quem Entende. A gente esqueceu de falar sobre ele. A gente combinou, pessoal, para falar sobre ele. A gente esqueceu. Mas tá tudo bem. Aqui a gente faz ao um papo vivo. com Quem Entende para falar de moto. Que Olha o nosso convidado vai ficar bem eu gostei. à vontade. E anotem, deixem perguntas, comentem, deixem um like, sigam o Hanashiro nas redes sociais dele, que ele vai deixar aí. Sim, é Márcio Hanashiro, pode seguir lá. Ó, o negócio é o seguinte, vamos aproveitar aqui. Comenta aqui embaixo no vídeo qual que é a sua área de atuação, qual que é o seu negócio, seu projeto. Porque assim, quando a gente faz inteligência artificial, para trocar figurinha, de repente o cara do comentário abaixo já é um cara que vai tirar uma dúvida e vocês vão começar uma parada legal. Boa. Vale a pena, até pra gente entender um pouco do público que está também. Fazer aqui como é que é o nome daquele? O Tinder dos negócios. Vou fazer, vai passando. E daí vocês coloquem aí embaixo nos comentários e a gente vai fazendo essas trocas. Pessoal, ótima super ideia. Obrigado. Ficamos por aqui. Galera. Um beijo. Tchau, Valeu. gente. Esse foi o Flycast Valeu. News de hoje. Boa, valeu.